A Malharia Brasil foi uma das primeiras lojas que eu trabalhei. No dia que eu fiz a primeira compra, essa foi uma das lojas que eu comprei. Então, assim, tá na história da Six, tá no meu coração, porque desde o princípio, desde a primeira compra. Mas não quer dizer que eu fiz compras somente aqui. Então, no mesmo dia, eu fiz em mais 2 ou 3 lojas, que eu saí procurando, né? Como eu disse pra vocês, vários tecidos e vários preços e várias coisas, porque eu tava perdida. E aí, com o tempo, eu fui fazendo essa seleção de locais que eu me sentia bem, que eu comprava o que eu precisava e que também tinha um respaldo, vamos dizer assim. Eu já comprei dos mesmos tecidos que eu compro hoje em outras lojas de tecido e eu tive problemas com esse tecido. Mini furos, tecidos que despigmentavam, tecidos que diziam ser daquela marca, mas aparentemente não eram. Então, assim, não eram lojas confiáveis. Para fazer esse vídeo aqui hoje, eu só fiz porque eu tenho certeza da procedência do tecido, que eu sei que a Malharia Brasil é uma loja muito séria. Então, assim, eu já deixei de trabalhar com outras lojas que eu já fiz compras várias vezes por problemas e depois eu fiquei ali com aquela coisa, esse tecido não é bem o que dizem. Então, assim, tudo existe hoje, além de ter as categorias, né, por exemplo, esse aqui é um microcanelado, né? É o microcanelado que eu trabalho. Esse aqui é o Capana, deixa eu ver se é mesmo, é o Capana. Tem de várias marcas e de várias empresas. Eu trabalho com esse porque eu conheço, porque eu já trabalhei, já tentei outros tecidos também nesse mesmo segmento de microcanelado que não eram bons, que eram moles, que mesmo com a gramatura alta ficavam transparentes, que despigmentavam. Então, ou, por exemplo, em alguns locais, vamos dizer que seria esse tecido, mas falsificado. Então, assim, às vezes você compra, igual eu fiz essa compra aqui, daquele que eu mostrei há uns minutos atrás, do Tribal Fit, e nem por isso eu não deu certo, né? E nem por isso eu deixei de comprar aqui. Por quê? Porque eu sei que outros tecidos daqui da loja são bons. E desde sempre, a minha vendedora, ela nunca me empurrou nada. No máximo que ela faz, olha, Flávia, chegou esse tecido novo, você quer conhecer? Posso tirar uma peça, um pedaço pra pilotar? E aí a gente faz sempre testes, né? Faz a pilotagem naquele tecido pra ver se vai dar certo. Então, nem sempre, porque tem um tecido que não é bom, talvez não é bom pra mim, mas o que eu disse, é bom pra outras marcas. E então, a escolha da loja influi muito, vamos dizer assim, porque aqui eu falo pra eles, não, esse tecido pra mim não foi bom. Nunca mais ninguém nem toca no assunto, já vamos escolher outro. Não, hoje, assim, o que eu não usaria de forma alguma seria o poliéster. Por questões mesmo de qualidade, né? Que ele não tem uma boa qualidade. Ele é um tecido que ele retém o calor, então ele é um tecido que a pessoa vai transpirar mais. A aparência dele também não é legal, então é um tecido que eu não usaria. Mesmo tendo um preço super em conta, eu não usaria. Eu acho bem legal usar tecidos que estão na moda, né? Porque são tecidos que a gente tem certeza que vão emplacar no mercado, né? São tecidos que vai ter uma boa saída. Por exemplo, o microcanelado que eu mostrei no começo do vídeo, ele é um tecido, vamos dizer, de moda. Ele veio há uns 3 anos e até então não existia e ele ainda está em alta. Então, um tecido que é muito usado e ele dá uma peça assim perfeita, modelagem perfeita. Ele é um tecido que veste bem, tem uma compressão na medida certa. Porém, tem tecidos de moda que também não são tão legais. Então, o ideal é fazer ali primeiramente uma modelagem, depois talvez fazer um lançamento assim em cápsula, uma quantidade pequena e ver como é que vai ser a saída para o seu público. Então, hoje eu acho vantajoso o tecido ali, vamos dizer, de moda, ou as cores da moda, porém não pode ser uma quantidade excessiva. Então, se o microcanelado sair da moda, a gente vai ter que procurar outros que estejam na moda ou que tenham uma qualidade tão boa. A vantagem de não trabalhar, não ficar presa a um tecido só, é que você pode, talvez ali naquele, vamos dizer, acabou a moda do microcanelado. Naquele espaço de tempo ali, eu poderia manter, por exemplo, o poliamida, que eu uso hoje, esse suplex, que é maravilhoso, e aí procurar outros tecidos. Sempre que tem lançamentos, feiras, eu tento estar lá para me atualizar, né? Com questão de tecidos. A Malharia Brasil também sempre é presente nas feiras e eles também me apresentam. Às vezes não tá tendo um lançamento de tecidos, mas a minha vendedora me manda, Flávia, chegou um tecido novo aqui na loja, você quer ver, você quer conhecer, já temos até piloto, porque eu sempre pesquiso, né, não só as tendências de cores, mas de tecidos também. Então, uma coisa que o empreendedor não pode deixar de fazer é se atualizar, é estudar mesmo. Então, a gente vai estudar sobre modelos que estão em alta, sobre cores que estão em alta e
também sobre tecidos que estão em alta. Tudo faz parte, né? É um combo. Essa previsão do que está em alta ou o que vem, vem com base em um estudo, né? Em uma análise. Então, por exemplo, hoje eu uso muito a Pantone, né? Que através deles a gente tem uma noção, por exemplo, que vai estar em alta no próximo verão, que vai estar em alta em 2026. Também fora, as grandes marcas de fora também já dão pra gente ali um spoiler do que vai ter talvez até já daqui um ano, 2027, porque eles estão além, e também são eles que ditam a moda, né? Então eu sigo não só páginas, mas também pessoas que trabalham com moda, que estão sempre por dentro e antenados para mim também poder ter essa noção. O tule hoje, por exemplo, ele é um tecido de bastante dificuldade das costureiras. Por quê? Por ele ser tão molinho, tão fininho, o acabamento tem que ser feito assim, bem devagarinho, a máquina tem que estar muito bem adaptada e a costureira tem que ter uma certa experiência. Porque quando o tecido ele é um pouco mais grosso, mais firme, ele tem uma aderência melhor ali, então as costureiras conseguem, vamos dizer, trabalhar um pouco mais de agilidade e um pouco mais de facilidade. Hoje, na moda fitness, às vezes tem modelos que são mais difíceis do que outros. Agora, de tecidos, eu acho que o tule hoje é o que elas têm um pouco mais de resistência, porque por ele ser assim tão molinho, elas perdem mais tempo, vamos dizer assim. Para fazer as barras e ficar assim bonitinho, retinho, as costureiras têm que ter uma certa facilidade, né, experiência. Então, por exemplo, se eu tenho uma costureira que dá bem, ela faz bonitinho as barras e o acabamento, eu vou optar por sempre estar enviando para aquela mesma pessoa ou fazer um rodízio ali entre 2 ou 3 que tem mais experiência, porque para elas é bom fazer um pouco mais, quando elas vão repetindo ali aquele processo, elas também pegam um pouco mais de experiência. Então o acabamento tem que ficar muito bem feitinho, porque talvez para outras elas tenham um pouco mais de dificuldade ou não tenham as máquinas adaptadas. Como vocês sabem, minhas costureiras são MEI, então cada um tem o seu maquinário, né? Então o que mais me encanta numa loja de tecidos, além da variedade de cores que eu amo, é um bom atendimento, né? Uma boa prestação de serviço. Como eu disse para vocês, a minha vendedora, por exemplo, ela não me empurra nada que eu não queiro. Então, quando eu falo com elas, olha, tem algum tecido que tá em alta, ou tem essa cor fulana de tal, elas me respondem o que eu peço, né, o que eu quero, e se tem alguma outra coisa que talvez eu não saiba, elas me oferecem, mas também me dão um respaldo. Por exemplo, se eu comprar um tecido aqui, chegar lá, quando for cortar, esse tecido tiver com algum defeito grande ali, que eu tenha que devolver esse tecido, eles vão lá, eles buscam esse tecido, eles trazem para aqui, trocam para mim, ou abate no valor que eu fui pago. Então, assim, eu vejo da parte deles um grande respaldo. Então, essa é a diferença de uma loja séria de quem só quer vender. Porque quando a loja só quer vender, ela às vezes pega tecidos que ela tem ali que estão encalhados e te oferece e faz de uma forma que talvez aquilo fique atrativo e vamos dizer que te engana, né? E você compra aquilo ali, porém depois, se tiver problemas, não pegam esse tecido de volta, ou criam dificuldades, ou inventam desculpas, ou às vezes querem te empurrar, olha, se você levar esse outro, vou te dar mais tantos %. Então assim, não é por aí. Então, o vendedor tem que ter essa noção, né? Não sobrecarregar o cliente dele, e o comprador tem que ter essa noção também de dizer, não quero, eu vou ficar somente com a mercadoria que eu escolhi. Ter um estudo sobre os tecidos, sobre o que está em alta, sobre o que é bom, porque aí a gente não, vamos dizer, não se deixa enganar. E também trabalhar com fornecedores responsáveis. Então, esse foi mais um episódio do Fala Flá. Se vocês gostaram do conteúdo ou ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês também querem ver próximas escolhas, próximos tecidos, é só continuar nos acompanhando. Então deixe aqui seu like e se inscreva no nosso canal.